com a chegada das férias de verão, aumenta a movimentação em praias, piscinas, rios e até mesmo em represas, né? E com isso, cresce também o risco de afogamentos. Muitos acidentes acontecem por falta de atenção ou desconhecimento de regras básicas de segurança. Para orientar a nossa população, né, como evitar esse tipo de ocorrência, né, o que fazer em situação de risco, nós recebemos o Tenente Rissato, do Corpo de Bombeiros, ao vivo aqui no nosso programa, a partir de agora por videoconferência. O meu grande amigo Rissato, prazer em recebê-lo, bem-vindo aqui ao nosso programa, Tenente. Acho que o vídeo dele está pausado, né? A gente fazendo participação dele por videoconferência, através do sinal da internet. Nós perdemos aí um pouquinho o contato dele. Vamos tentar restabelecer? Vamos tentar restabelecer o contato aí com ele, né? Ok, agora? Ô, Tenente, me ouve bem? Boa tarde para você. Bem-vindo ao nosso Hora da Verdade. Boa tarde, estou ouvindo. Ô, Tenente, me diga uma coisa. Os casos de afogamento, eles acabam aumentando agora durante as férias de verão? Sim, sim. Segundo as estatísticas que a gente levanta, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela faz o levantamento anual, né, de todos os casos, e a gente tem uma maior incidência no período do verão de 30% aí dos casos. Eles se compactuam aí no período do verão. Os demais, eles ficam entre os finais de semana e feriado. Então, sim, no momento de lazer das pessoas, é o momento aí que tem o maior risco de afogamento. Nós sabemos que o maior número desses números de acidentes acabam acontecendo com as crianças, né? O que os pais e responsáveis devem ter, principalmente agora, nesse período de férias, né, relacionado à piscina, a rios, a lagos, com estas crianças? Nessa busca por opções de lazer, né, as piscinas, lagos, represas, rios, cachoeiras, elas são um ambiente perfeito para a incidência desse tipo de ocorrência, principalmente com crianças, né? Crianças, elas são aí responsáveis por 50% dos casos de afogamento, e a maior incidência desses casos, ele acontece principalmente no ambiente residencial, justamente por falta dessa vigilância constante dos pais. Então, nesse ambiente residencial, é fundamental a vigilância constante justamente dessa criança, a colocação de barreiras, né, principalmente para que não deixar essa criança acesse o meio líquido de maneira muito fácil e não venha a ser vítima de afogamento, principalmente no ambiente da sua própria casa. Ô, Tenente, um dos principais lugares visitados são as praias agora no verão, nas férias das crianças. E nós sabemos que praia é um risco tanto para criança quanto para adultos. Quais as dicas que o senhor daria, né, antes de chegar numa praia, entrar no mar? Quais as dicas de segurança que o senhor traria para nós? Ao contrário do que muitos imaginam, 75% dos casos desse afogamento ele ocorre fora do ambiente costeiro, né? Ele acontece em água doce, em rios, lagos, represas, cachoeiras, e somente 25% ocorre em águas litorâneas, justamente pela presença do guarda-vida, que é o profissional que faz essa parte de prevenção. Então, nesse ambiente, principalmente da praia, vai curtir com a família, está nesse ambiente, respeite as orientações, as placas indicativas dos locais de risco, que já são os locais conhecidos e avaliados pelos profissionais. São locais com risco maior, então evite esse tipo de local, respeite as orientações desse profissional, para aí sim poder curtir esse momento de lazer sem maiores riscos. Também acabam frequentando bastante piscinas, né, de casas, de clubes, né, de condomínios. Apesar de ser uma água parada, sem corrente, ela também representa um grande risco, né, Tenente? Piscinas, como já foi dito, né, é o maior risco, principalmente para a parte das crianças. A falta dessa vigilância de um adulto constante aí, evitando que essa criança venha fazer parte dessa estatística, mas os adultos também é comum, principalmente pela ingestão de bebida alcoólica ou trauma de águas rasas, como nós chamamos, né, que é a pessoa querer entrar de cabeça nesses ambientes que tem uma profundidade menor
e aí sim ela pode sofrer um trauma nesse ambiente. Então, a orientação é sempre a mesma, evitar a exposição de risco, tá, nesses locais. Se realizou ingestão de bebidas alcoólicas, que não faça nem a entrada nesse tipo de local, porque pode reduzir a sua percepção, a sua consciência nesse ambiente, e aí sim trazer um maior risco nesse tipo de local. Tenente, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre o excesso de confiança que todos nós acabamos adquirindo, né? Eu ouvi uma vez um ditado que só morre afogado quem sabe nadar, porque quem não sabe nadar não se arrisca a entrar na água. Temos que tomar esse cuidado com esse excesso de confiança. Eu sei nadar, eu mergulho, eu sei fazer aquilo, isto. Esse excesso de confiança pode trazer algum risco? Normalmente, os casos que a gente acompanha de afogamento, a pessoa, o relato é que ela sabia nadar. Então, esse é um dos maiores perigos que a gente encontra, né? Porque essa pessoa, ela talvez faça um julgamento errôneo ali da situação, do local, do ambiente que ela se encontra, e ela não respeita o seu próprio limite. Então, essa avaliação de forma errada pode estar em situação de risco, e quando ela vê, mesmo sabendo nadar, ela já perdeu totalmente a sua coordenação motora, ela já não responde mais de forma adequada, e aí sim, mesmo sabendo nadar, ela vai se colocar numa situação de risco e aí se expor de forma desnecessária, podendo se tornar uma vítima de afogamento. Muito perigoso é se alguém perceber uma pessoa se afogando, muitas vezes ela quer ajudar e muitas vezes pode as duas morrerem afogadas. Que tipo de orientação o senhor daria num caso deste, quando não há um salva-vidas, não há ninguém por perto e você está observando uma pessoa se afogando, tenente? Nós temos inúmeros casos de múltiplos afogamentos, como a gente chama, né? Porque uma pessoa visualiza uma outra se afogando e aí vai tentar realizar esse salvamento de forma inadequada. Sempre que a gente reconhece que uma pessoa está afogando, o primeiro passo é realmente reconhecer que ela está se afogando. Então, está batendo os braços, está pedindo para o socorro, fazer esse reconhecimento e de imediato já solicitar por socorro. Então, fazer o acionamento via 193, já chamar por socorro, porque no período dessa tentativa de retirar essa pessoa da água, o apoio já está chegando. Tá? Mas o último caso, inclusive para nós profissionais, é adentrar essa vítima. Então, a gente tenta, por todas as formas, fornecer algum objeto, fornecer uma flutuação, arremessar algum objeto, tá? Lançar algum galho, o que for, para essa vítima conseguir se manter na superfície da água e não afundar, e aí sim tentar fazer essa retirada de forma segura. Porque essa vítima, na situação de estresse, com a coordenação já afetada e os movimentos muito debilitados, assim que ela conseguir segurar nessa pessoa que está tentando ajudar, ela vai colocar para debaixo d'água. Então, essa segunda pessoa vai também se tornar uma vítima. Então, a ideia é sempre acionar por socorro e aí sim tentar fornecer flutuação para essa pessoa e não adentrar a água para tentar retirá-la. Tenente, voltando um pouquinho mais sobre as maiores vítimas, que são as crianças que acabam se acidentando ou afogadas nas águas, é o tal do celular. Muitas vezes os pais vão até as piscinas, vão até os clubes e ficam ali distraídos com as telas e não observam as crianças. E muitas vezes, quando vê, é tarde demais. Com criança, a gente tem que ter a vigilância realmente constante, né? Um segundo de desatenção ele pode ser suficiente para trazer uma tragédia aí para uma família. Então, a gente fala para diminuir sempre, né, essa possibilidade da criança conseguir acessar esse ambiente para dificultar um pouco essa queda em qualquer piscina, ou não mesmo na piscina. A gente tem casos em baldes ou bacias que a criança pode se afogar nesse local. Então, o celular a gente sabe que é um distrator para vários ambientes, né? A gente orienta que essa vigilância nas crianças seja constante, realmente constante, à distância de um braço. A gente não pode perder a criança de vista, porque um segundo de desatenção realmente pode trazer uma tragédia para a família. Quais são os primeiros socorros que nós devemos fazer caso a gente consiga retirar uma vítima afogada de dentro das águas e colocar ela na superfície até a chegada, da equipe do Corpo de Bombeiros ou resgate? Como eu falei, a primeira coisa realmente é a gente já solicitar o resgate para que a gente tenha o conhecimento que o apoio está chegando, né?
Mas uma vítima fora da água depende da situação. Se ela ingeriu pouca água, a gente tem um protocolo de somente acompanhar os sinais vitais e identificar qual tipo de sinal que ela está apresentando para definir a quantidade de água que foi ingerida. Agora, se a gente pega uma pessoa que está inconsciente depois de ter adentrado no ambiente aquático, ela já está com um grau mais severo de afogamento. Ela não tendo sinais vitais existentes ali, a gente inicia de imediato a manobra de reanimação. Lembrando que o caso de afogamento é um dos casos mais importantes e um pouco diferentes de uma parada cardiorrespiratória normal, porque a gente precisa fazer uma assistência ventilatória nessa vítima, com a ingestão de bastante líquido no sistema respiratório. A parte de ventilação mecânica que nós chamamos nessa vítima é interessante. Então, se for um familiar, tudo mais, a gente faça uma respiração boca a boca nessa vítima. Lembrando que isso mais para a parte de família, né, para evitar uma contaminação com pessoas desconhecidas. Em os demais casos, a reanimação cardiopulmonar, a massagem cardíaca normal nessa pessoa até a chegada do primeiro socorro no local. Tenente, para a gente encerrar esse bate-papo, essa dica aqui aos nossos telespectadores, gostaria que o senhor desse uma dica para os nossos telespectadores para ter um final de semana bacana, umas férias bacanas, um verão bacana, aproveitar de uma forma tranquila, né, para que não venha acontecer nenhum incidente para os nossos telespectadores de Ribeirão e toda a nossa região. A gente identifica que a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Então, o ambiente litorâneo, com aquela quantidade enorme de pessoas, ele tem uma quantidade bem menor de afogamento do que ambientes mais remotos. Então, essas pessoas que vão buscar as opções de lazer, que busquem informações, busquem conhecimento e evite a exposição desnecessária a alguns riscos. Identificou que é uma área com correnteza, uma profundidade um pouco maior elevada, e existe algum risco naquele local, que não faça o acesso nesse local ou faça com responsabilidade, num local onde você consegue dar o pé, né, num local com profundidade ainda mais tranquila. Se fizer o uso de bebidas alcoólicas, consumo de bebidas alcoólicas, que não adentra a água e não se expõe. Né? Então, realmente, a exposição de riscos, evitar a exposição de riscos para não virar uma vítima de afogamento nesse ambiente perigoso. Aqui o nosso programa, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado, Tenente, um grande abraço.